Então vamos hoje falar sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Professor Alves Andrade, mandando um vídeo aí para vocês. Vamos primeiramente definir oração, né? A gente diz que a gente chama de oração toda estrutura sintática em que aparece nela um verbo, né? Estrutura morfossintática em que apareça um verbo ou uma locução verbal, a gente vai dar o nome de oração. Na verdade, nós temos três estruturas, né? A frase, a oração e o período. A frase é qualquer enunciado com verbos ou não. Período, todo enunciado completo, claro, em que aparece a presença de verbos, pode ser 1, 2, 3. E oração são as estruturas que aparecem dentro do texto, dentro do período, e que apresentam verbo ou locução verbal. Verbo e ou locução verbal, porque pode aparecer o verbo juntamente com uma locução verbal. Temos aqui então o exemplo. Machado de Assis foi imortalizado pela sua imensa obra. Então, no caso aqui, nós temos uma oração, temos aqui uma locução verbal indicando a presença de uma oração nesse período. Quando o período só tem uma oração, a gente vai dizer que esse período é simples. A imensa obra de Machado de Assis o imortalizou. No caso aqui aparece apenas um verbo também, dizemos que só há uma oração nesse período. Quando o período apresenta mais de uma oração, mais de um verbo, consequentemente ele vai ser chamado de período composto. Logo, o número de orações em um período será definido pelo número de verbos. Se um verbo tiver 1859 verbos ou locuções verbais, ele terá 1859 orações. Será um período super composto. Então, o período ele pode apresentar orações coordenadas ou orações subordinadas. Pode ser um período composto apenas por coordenação, quando as orações são coordenadas. Pode apresentar somente orações período composto por subordinação, quando suas orações forem apenas subordinadas. Pode ser misto, quando aparecem orações coordenadas e subordinadas dentro do mesmo período. No caso aqui temos um exemplo. Machado de Assis, então nós vamos dizer que as orações são coordenadas quando elas são independentes, ou seja, a gente pode, a partir do período, construir períodos simples, né? Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, mas ainda é desconhecido por alguns. Então isso aqui é um período composto, apresenta então dois verbos, né? Coincidentemente o mesmo verbo, no mesmo tempo, mas podia ser verbos diferentes em tempos diferentes. E elas são coordenadas porque são independentes. Eu posso transformá-las em períodos simples. Machado de Assis é o maior escritor brasileiro, período simples número 1. Ainda é desconhecido por alguns. Fica subentendido aqui o sujeito. Machado de Assis ainda é desconhecido por alguns. Período simples 2. Conforme observamos, o período composto pode ser transformado em período simples. Logo, suas orações são independentes, consequentemente, são coordenadas. As orações são subordinadas quando elas são dependentes entre si, ou seja, uma oração depende de uma outra para se completar, ou uma oração completa apenas no sentido da oração anterior. Por isso, elas não podem ser desmembradas, não podem ser separadas em períodos simples. Exemplo, Machado de Assis dizia: os calos aumentam a felicidade dos pedestres. Observe que esta oração aqui é complementada pela oração seguinte. Daí eu vou chamar essa oração de principal e a oração seguinte de coordenada. Professor, então toda vida que houver uma oração subordinada é porque tem uma principal? Exatamente. A oração subordinada ela existe em função de uma principal. E essa oração principal, ela pode ser incompleta ou não. O certo é que a oração que a gente indicar como subordinada, ela vai exercer uma função sintática com relação à oração anterior, ok? Observemos que as orações são dependentes. A primeira é complementada pela segunda, ou seja, não há possibilidade de nós fazermos períodos simples. Vamos ver agora esse texto de Machado de Assis, né, para a gente fazer uma análise aqui das orações que aparecem nele, nos períodos que aparecem nesse texto, para a gente ver se predomina a coordenação ou a subordinação.
capítulo 82 do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. O Debuxo e o Colorido é o nome do período. Nesse caso aqui, a história de Bentinho, né, já está no final. Bentinho já está encafifado, com a semelhança que o filho tem do amigo morto, em cujo caixão, em cujo esquife Capitulina, a Capitu, mirava querendo tragá-lo, né? E isso aí desperta os ciúmes de Bentinho, e a partir daí ele começa a observar a semelhança que há entre o filho e o amigo. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira iam se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o quadro na parede em memória do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser, e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança, mas a mudança fez, não a maneira de teatro, fez como a manhã que aponta vagarosa. Primeiro que se possa ler uma carta, depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas, a luz coada pelas persianas, basta distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda. Depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo, metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-me, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos. Quando novamente abria os olhos, e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima. Então Machado de Assis, com a sua genialidade, ele faz aqui uma metáfora, uma comparação entre o filho e uma carta, né? Uma carta que se lê aos poucos e vai se conhecendo a notícia que está naquela carta e vai se acostumando a ela, normalmente um tipo de notícia ruim. No caso aqui, ele vai vendo o filho e vendo-o aparecer, né, com o amigo morto. No caso aqui, ele vai fazer uma comparação com o debuxo e o colorido. O debuxo é o rascunho e o pintor vai preenchendo até que no final a família pendura o quadro na parede do que foi já não era. E ele vai dizer, aqui podia ser e era. Ou seja, o filho era a cara do amigo e já não havia dúvida. E no final ele diz, quando novamente abri os olhos e a carta, a letra era claríssima. E a letra era clara e a notícia claríssima. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas orações desses períodos, né, e fazer uma reflexãozinha. Nem só os olhos, mas as feições restantes, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam se apurando com o tempo. Pronto. Temos um período aqui, né? Quantos verbos aparecem nesse período? Apenas um, né? Na verdade, uma locução verbal. Iam se apurando, não é verdade? Mas no caso aqui a gente pode dizer que o período é composto, mesmo que apareça só uma locução verbal, porque a gente sabe que aqui está embutida, né, a outra forma verbal, que seria no caso a mesma, né? Não, nem só os olhos iam se apurando, mas as restantes feições, a cara, o corpo, iam se apurando. Então nós temos aí um período composto por coordenação, tá? Em que o verbo da primeira oração está implícito, já que ele vai aparecer na segunda, e Machado de Assis deu uma enxugada nisso aí. Eram como o debuxo primitivo, que o artista vai enchendo. Olha, outra locução verbal aqui, ó. Vai enchendo e vai colorindo. Duas locuções verbais já indicando aí. Nós temos aqui três verbos, né? Eram como um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e vai colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, entra a sorrir, entra a palpitar, a falar quase. Onde é que eu tirei esse entra várias vezes? Machado de Assis é assim mesmo, né? Ele vai, aos poucos, ele vai omitindo, ele vai escondendo. Como ele é muito conciso, ele sabe que não precisa repetir, sabia que não precisa ficar repetindo palavras, porque o leitor, um bom leitor, para o bom leitor, meias palavras bastas, né? Até que a família pendura o quadro na parede em memória do que foi e já não pode ser. Outra locução verbal aqui, né? Aqui podia ser. Outra locução verbal.
e era um verbo. Outro período composto. Sempre períodos compostos mais curtos. Observe que Machado de Assis vai enxugando o texto dele utilizando períodos curtos. O costume valeu muito contra o efeito da mudança, mas a mudança fez-se. Não a maneira de teatro. A mudança fez-se como a manhã que aponta vagarosa. Primeiro, que se possa ler uma carta. Depois, lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete. Observe como ele omite aí, ó. Lê-se na rua, lê-se em casa, lê-se no gabinete, lê-se sem abrir as janelas. A luz coada pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda. Depois fui lendo melhor, fui lendo outra locuçãozinha verbal, li a carta, mal a princípio, não a toda. Depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo? Fugia-lhe, é certo? Metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-me, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos. Quando novamente abria os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia era claríssima. Nós vamos ver então como Machado de Assis vai omitindo expressão, escondendo, né, para não ficar repetitivo. Quando novamente abria os olhos e abria a carta, a letra era clara e a notícia era claríssima. Talvez um leitor ingênuo como o professor Alves, por exemplo, talvez repetisse. Mas Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, jamais faria isso, tá? Então, quando a gente vai analisar essas orações, esses períodos, a gente vai ver que ele usa períodos curtos, né? Enxuga muito o texto dele, mas ele usa muito as orações coordenadas, principalmente as coordenadas assindéticas, aquelas em que não se utiliza a conjunção, né? Já que as orações coordenadas podem ser assindéticas sem conjunção ou sindéticas com a conjunção. Nesse caso aqui a gente percebe que ele prefere, em muitos casos, as orações coordenadas assindéticas. Aparecem muitos também períodos, aparecem também orações subordinadas, como é o caso aqui de quando novamente abrir os olhos, oração subordinada, oração subordinada temporal, orações adjetivas também, como ele diz aqui, o debruxo primitivo que o artista vai enchendo, né? Então ele vai usando orações subordinadas e coordenadas, mas a predominância, como vocês podem perceber aí, a predominância é de orações coordenadas. Fica aí a dica, até o próximo vídeo, se Deus quiser.